A aviação brasileira bate recorde de passageiros em junho e cresce mais de 10% pelo terceiro mês seguido. Airbus expande montagem de fuselagens com nova planta produtiva do A321 na China. Frota de veículos aeroportuários sem motorista começa a ser implantada pela Denata em operações de rampa. E Embraer alerta sobre fraudes cibernéticas em processos de recrutamento. Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. A aviação brasileira bate recorde de passageiros em junho e cresce mais de 10% pelo terceiro mês seguido. Excelente notícia, né, gente? Olha aí, ó. Como a gente falou ontem, né? Pelo terceiro mês consecutivo, o setor de aviação civil no Brasil apresentou um aumento significativo na movimentação total, superando a marca de 10%. Em junho de 2025 foram transportados 10,4 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 11,5% em comparação ao mesmo mês de 2024. Quando analisados separadamente, os mercados doméstico e internacional mostraram resultados semelhantes. Nos voos nacionais, 8,2 milhões de viajantes foram contabilizados, com um aumento de 11,2% em relação a junho de 2024. No setor internacional, o número de passageiros chegou a 2,2 milhões, refletindo um crescimento de 12,8%. Esses números representam os melhores resultados para o mês de junho, desde o início da série histórica em janeiro de 2000. Outro ponto importante é a movimentação acumulada ao longo do primeiro semestre de 2025, que totalizou 61,8 milhões de passageiros nos aeroportos brasileiros. Isso representa um aumento de cerca de 10% em relação ao mesmo período de 2024. Dos passageiros transportados neste ano, 48 milhões voaram em rotas domésticas, enquanto 13,8 milhões realizaram voos internacionais. Os dados detalhados estão disponíveis na página da ANAC. Então, gente, olha aí. Excelente notícia, como eu falei ontem, né? A gente quer que o Brasil cresça, que a economia cresça, e quando a economia cresce, a aviação também cresce. Quando a economia diminui, a aviação é uma das primeiras a sentir, uma das últimas a se recuperar. Então, o que a gente quer é que realmente aconteça isso. As empresas no Brasil, e curiosamente, as empresas no Brasil, mesmo com toda essa demanda, toda essa, digamos assim, essa euforia, estão passando por situação muito complicada, né? Das 3 empresas, que são pouquíssimas, a gente tem 3 empresas só, gente, só 3, tá? Era para ter umas, digamos assim, pelo menos umas 20 empresas, né? Mas só 3. E temos apenas 100 aeroportos, mais ou menos, arredondando aqui a grosso modo, em torno de 100 cidades no Brasil. Espero que ainda continue pelo menos em torno de 100. Espero que não tenha caído para umas 80, porque tem diminuído bastante o número de cidades atendidas, apesar de aumento de número de passageiros. Então, menos cidades atendidas, porque são cidades que não dão lucro, né? Que não tem demanda, que não tem, as empresas não se interessam por elas, né? Então, mesmo assim, com essa alta da demanda, as empresas estão passando por dificuldades. A Azul entrando em recuperação judicial fora do Brasil, porque sabe que se entrar no Brasil é muito pior o processo, é muito mais complexo, a chance dela entrar e fechar é muito maior. Então é por isso que as empresas pedem recuperação judicial nos Estados Unidos. Vocês viram aí o que aconteceu com a Voipaz. Recuperação judicial no Brasil, não volta a voar mais, tá? Então a Azul entrou com recuperação judicial e esperamos que ela cumpra a legislação e que ela saia dessa recuperação judicial. A Gol entrou e saiu. Esperamos que ela volte mais forte, mas a gente sabe que a missão da Gol é complexa, é difícil, né? Então, o que a gente tem melhorzinho aí no mercado é a Latam,
E a Latam tem aí um suporte grande de empresa do grupo Latam, da América Latina inteira, que dá um suporte maior para a empresa. E nós sabemos que essas 3 empresas aí são controladas por, digamos assim, o high staff dessas empresas são estrangeiros, né? Então até isso a gente já não tem mais. A gente já não consegue administrar, os brasileiros já não conseguem mais administrar as próprias empresas aéreas. A Gol, Grupo Abra, Latam, Grupo Latam, a Azul, uma série de empresários aí, o presidente da Azul não é brasileiro, enfim. Então é uma situação que a gente gostaria que tivesse melhor, para a gente poder refletir, né? Então, excelente notícia, notícia boa, mas a gente sabe que não adianta ficar na euforia, porque, como eu sempre falo, a alegria de pobre dura pouco. Vamos ver se o governo dá um incentivo, melhora as condições, que nós tenhamos aí mais aeroportos, menos taxas, menos dificuldades, para poder ter mais empresas, para que tenha mais investimentos, para que venha mais empresários que tenham vontade de abrir empresa de aviação aqui no Brasil, que é bom para quem é passageiro e muito bom também para quem está estudando, para quem quer trabalhar nesse mercado aí, né? E é um outro exemplo do que eu estou falando, ó. A Airbus expande a montagem de fuselagens com nova planta produtiva do A321, um avião de 220 passageiros, né? Na China. Olha aí, ó. Nova planta, vou repetir. Nova planta produtiva do A321 na China. Por quê que eles vão produzir na China, gente? Por que vocês acham, né? Que eles vão produzir na China? Então, a Airbus e a Shanty Aircraft International, uma subsidiária da Avic, inauguraram na terça-feira a montagem da fuselagem para a aeronave A321 na China, marcando a primeira vez que esse modelo é montado no país. As fuselagens frontal e traseira do primeiro Airbus A321 a ser montado na China chegaram ao porto de Taijin por via marítima no início de julho e foram transferidas para a planta de Taijin. Então chegaram na cidade e foram lá para a fábrica, né? Aí as partes da fuselagem para poder montar. Em aproximadamente 50 dias úteis, a equipe da Airbus trabalhará em estreita colaboração com a fábrica para concluir uma série de processos e vão fabricar o avião lá, e etc, 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 né? Espera-se que a fuselagem finalizada seja entregue à linha de montagem final da família A320 da Airbus em Taijin. Então já existe lá, né? Esse aí é o primeiro A321. Então já existe a família do A320 sendo montado lá. As duas empresas já colaboraram anteriormente na montagem de fuselagens do A320, estabelecendo uma parceria sólida. Então, gente, olha aí, ó. Por que estamos falando da China, né? Show de bola, legal, mas por que as empresas estabelecem linha de montagem na China? Porque na China tudo é mais fácil, gente. Porque lá tem infraestrutura, lá tem transporte de carga para você poder levar os insumos, levar essa fuselagem aí até essa cidade. Não é uma tarefa fácil. Você precisa de trem, você precisa de rodovia, você precisa de rua, você precisa, por exemplo, uma fuselagem, para você transportar uma fuselagem dessa na rua, se precisar andar pela rua, não pode ter fios elétricos, né? Os fios tem que ser tudo subterrâneo. Se você olhar, quando você viaja, vai para um país desenvolvido, você percebe que os fios não tem poste de fio na rua, como é no Brasil, né? É tudo escondido. Isso aí, inclusive, ó, você quer ver se um país é desenvolvido? Se tem caixa d'água e fio em poste. Se tem fio no poste e caixa d'água, é país subdesenvolvido. Os países desenvolvidos não têm caixa d'água, porque não falta água, né? E, por exemplo, na China, eles estão se desenvolvendo. A China ainda tem aí muito que ser feito, mas eles estão criando infraestrutura, eles estão criando facilidade para o desenvolvimento. Lá é muito mais fácil você contratar um funcionário e demitir um funcionário do que no Brasil, por exemplo. Então, os custos
para você contratar e para você demitir, os custos para você abrir uma empresa e manter essa empresa funcionando são muito mais em conta, muito mais baratos que aqui no Brasil. Por isso que todo mundo produz na China, porque eles têm energia, a energia lá não é limpa, é energia que vem de petróleo. O importante é isso aqui, ó, tá? Então não adianta ficar falando, é porque é matriz de energia suja, ninguém vai reclamar com a China. Porque a China produz para o mundo inteiro. Quem cai nessa conversa é país de terceiro mundo que tem que ficar tutelado, tem que ser dominado por quem vem com essa conversa, né? A China ninguém reclama. Lá é carvão e diesel e algumas usinas hidrelétricas também, né? Então, gente, eles querem desenvolvimento econômico, por isso que as empresas vão produzir na China, muito mais fácil. A lei trabalhista é muito mais flexível, o funcionário pode trabalhar lá. Lá tem o regime 996, né? Começa das 9 às 19, 6 dias por semana. E ó, pau no gato, né? O funcionário quer trabalhar para ganhar dinheiro. Ele sabe que ele vai ganhar dinheiro trabalhando, não é recebendo bolsa, recebendo auxílio, né? E o que ele ganha é dele. Não é como no Brasil, que metade do que você ganha fica para o governo, né? O governo é teu amigo, tão amigão que ele fica com metade do que você ganha. O empresário paga 2 mil, 1.000 vai para o governo e 1.000 vai para você, né? Do empresário sai 2 mil, mas você só recebe 1.000. Desses 1.000 que você recebe, aí você paga mais 500 de imposto na hora que você vai comprar as coisas. Justo? Felicidade, né? Por isso que o pessoal na China está crescendo, né? Olha aí, ó. Show de bola. Essa fábrica aí, mais uma fábrica, mais uma planta de produção na China, né? E outra notícia interessante, ó. E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos. Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado! Frota de veículos aeroportuários sem motorista começa a ser implantada pela Dinata em operações de rampa. Então olha aí, gente, veículo sem motorista, veículo autônomo, tá? Então, ó, a Dinata é empresa do grupo Emirates, acho que é assim que fala, tá? Não sei se é assim que fala, Dinata. Enfim, se alguém souber aí como é que fala isso aí, tá escrito Dinata aqui, tá? Não sei como é que fala esse nome, tá, gente? Que fornece serviços aéreos e de viagens no mundo todo, informou nessa semana que implantou uma frota de veículos autônomos no Aeroporto Internacional de Al Maktoum, em Dubai. Al Maktoum, DWC, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, introduzindo tecnologia de última geração nas operações em solo, ground handling. De acordo com a empresa, esse lançamento marca um passo significativo na automação dos serviços de manejo em solo, uma das áreas mais intensivas em mão de obra e tempo da indústria de aviação. E tem muito risco também, né? A Dinata agora opera 6 tratores elétricos modelo EZT-OW, desenvolvido pela Track-Easy, no DWC, lá nessa localidade aí, né, em Maktoum. Tradicionalmente, as bagagens são transportadas entre o terminal e as aeronaves por motoristas humanos, que trabalham sob prazos rigorosos. Os novos veículos autônomos otimizam esse processo, rebocando até 4 containers de bagagem, ULDs, por vez, a velocidade de até 15 km por hora, seguindo rotas pré-definidas. Com esses novos veículos em operação e à medida que são integrados às atividades, os colaboradores que antes dirigiam tratores de bagagem poderão ser realocados para tarefas mais complexas e de maior valor agregado, ou serem demitidos, né? Apoiando tempos de resposta mais rápidos. Ao mesmo tempo, a direção autônoma reduz o risco de erros humanos, tornando as operações do lado aéreo mais seguras para todos na pista. É verdade, tá? Isso é verdade. Projeto do valor de 6 milhões, da moeda deles lá, né? Dá 1,6 milhão de dólares. Inicia-se com autonomia de nível 3, que envolve supervisão humana mínima. Até o início de 2026, a autonomia será atualizada para o nível 4, caracterizada por capacidades de direção totalmente autônoma em ambientes controlados.
Cada vez mais robô. O ser humano nem põe a mão. Além do papel operacional diário, a Dinato usará essa implementação como um banco de testes para experimentar e refinar diferentes modelos operacionais para o manuseio de solo autônomo. O objetivo é identificar a abordagem mais eficaz para uma implementação mais ampla, especialmente à medida em que a localidade se expande, o aeroporto se expande, né, para se tornar o maior aeroporto do mundo com capacidade para até 260 milhões de passageiros e 12 milhões de toneladas de carga por ano. Os aprendizados ajudarão a moldar como a automação será incorporada ao núcleo das operações aeroportuárias futuras no aeroporto. Gente, olha aí, ó. O que acontece, pessoal? Aqui a notícia ela continua, mas olha só. Ó, os equipamentos de apoio em solo, GSE autônomos, se tornaram uma área de foco para a inovação nos últimos anos, segundo a IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo, que é ligada às empresas aéreas, né? Esses testes estão atualmente em andamento em mais de 15 países, embora a maioria permaneça nas fases iniciais de experimentação ou restrita a pilotos em pequena escala. A mais recente implementação posiciona a empresa Dinato, né, na vanguarda dessa tendência, enfim. Então, pessoal, olha só, vamos lá. Notícia grande, né? Mas é bom a gente estar por dentro aí. Como eu sempre venho falando, a gente falou aqui no Aeronotícias semana passada a respeito de uma roupa robótica vestível que o funcionário da manutenção ele usa, serve para proteger o funcionário, né? Ele vai ter mais segurança, só que como ele está usando aquilo ali, todos os movimentos que ele vai fazer passam a ser registrados e gravados, analisados, e eles vão servir para ser construído o quê? Um robô humanoide que no futuro vai substituir também as funções, não se engane, tá, gente? As funções de mecânico. Ah, mas o mecânico não vai ser substituído por um robô. Vai sim. Então a gente está percebendo que na prática quase tudo vai ser substituído por robô. Olha aí, ó. Isso que eu estou falando não é no futuro não, já está em andamento, estão mandando brasa. Os caminhõezinhos ali dentro do aeroporto, que é uma área super restrita de segurança, é robô que está mantendo marcha ali, gente. Tripulação. Os pilotos, as empresas estão gastando bilhões em estudos para tirar piloto do cockpit. Então eles querem tirar um primeiro. Tem uma série de estudos, né, de várias abordagens diferentes para eliminar o piloto do cockpit. Porque eles acreditam que fazendo isso vai melhorar a segurança e diminuir os custos. Porque piloto robô não tem legislação, não fica cansado, não tem problema em casa, não fica deprimido, não toma remédio. Vocês entenderam o objetivo? Né? E mais um pouquinho para frente, os comissários de voo. Os comissários de voo já é mais complexo, assim, em termos de... Você precisa de um robô de verdade, um robô que anda ali, que precisa fazer os movimentos do comissário. O piloto fica sentado, ou então o próprio avião é capaz de executar as manobras. Tem que ver qual é a abordagem em relação a isso. Se eles vão colocar um boneco ali, um robô humanoide, pilotando junto com outro piloto humano, num primeiro momento, ou se o próprio avião vai trabalhar sozinho. Então tem estudos nos dois modelos que eu acabei de falar. Tanto um robô humanoide, como se fosse um piloto, quanto o próprio avião, né? Mas o objetivo é sempre o mesmo, é diminuir a interferência humana, aumentar, digamos assim, a eficiência, né? Então isso aí, gente, é uma realidade que a gente está vivenciando, tá bom? E não adianta a gente fugir disso, né? Que a gente vai ver isso aí, tá? Então, o Brasil ele tem que ficar de olho, porque senão a gente vai perder, nós vamos perder a melhor fase, a fase dos empregos, a gente não vai nem chegar a aproveitar, porque quando a gente for perceber, já passou essa fase, é igual a fase do petróleo. A gente tem muito petróleo para explorar no Brasil, a gente tem que explorar isso rápido, porque senão muda a matriz energética, e aí a gente vai ficar fazendo o que com o petróleo, depois que ninguém mais
precisar do petróleo, não adianta. Então a gente tem que explorar o petróleo rápido. Nós temos aí países na América do Sul que estão mudando totalmente a vida da população, estão ficando ricos, né? A Guiana, por exemplo, está ficando rico, rico, país que mais cresce no mundo porque está explorando petróleo. E esse petróleo que eles estão tirando está entre a Guiana e o Brasil. Aqui no Brasil também tem, só que a gente não pode explorar, porque as leis brasileiras não permitem. Então, vamos ficar esperando? Enfim, gente, vamos lá. É complicado, né? Então não vamos esperar os robôs chegarem antes da gente aproveitar a era dos empregos na aviação, né? Embraer alerta sobre fraudes cibernéticas em processos de recrutamento. Então, um alerta da Embraer aí, né? Em relação a isso, ó. Fraudes cibernéticas. O pessoal tem que tomar cuidado, tá, gente? E a Embraer, importante salientar que o processo seletivo da Embraer, praticamente todo ele é informatizado. É tudo online. Ah, mas eu não gosto de fazer curso online, eu não me adapto, eu quero presencial. Gente, hoje é tudo online, gente. Se você não se adapta a fazer online, você vai ter muita dificuldade no mercado de trabalho. Infelizmente, não estou aqui para enganar ninguém, tá? Então você tem que se adaptar. Hoje os cursos corporativos, depois que você entra nas empresas, principalmente as empresas de aviação, tanto para agente de aeroporto quanto para comissário de voo, praticamente é tudo online. Você vai muito pouco fazer treinamento presencial. Você só vai lá no presencial para voar de verdade mesmo. Quem não dá para voar online, vai ter que voar de verdade. Mas o curso, o treinamento, é tudo no celular ou no computador, tá? Então, vamos ficar de olho aí, ó. E a Embraer, ela tá emitindo esse alerta, né? Porque tá tendo, pessoal, os espertalhões estão também se adaptando, ó. Em um post recente no LinkedIn, a Embraer destacou o aumento significativo de fraudes cibernéticas e reforçou a importância de utilizar apenas os canais oficiais da empresa para recrutamento e seleção. A mensagem enfatiza que todos os processos de contratação na Embraer são realizados exclusivamente por meio de suas plataformas oficiais. Para consultar as posições disponíveis na companhia, a Embraer orienta os interessados a visitarem a seção apropriada em seu site Embraer Carreiras. Então, muito cuidado aí, gente. A empresa também solicita que qualquer contato que não provenha de seus canais oficiais seja desconsiderado e imediatamente reportado através do link Denúncias de Fraudes para que possa investigar e tomar as medidas cabíveis. A Embraer alerta que os candidatos devem ter cautela com contatos de terceiros que ofereçam vagas na empresa e não devem fornecer informações pessoais ou realizar qualquer tipo de pagamento antes de confirmar que a comunicação é oficial. Então, alerta aí, pessoal ficar de olho, né? Porque eu já vi isso acontecer com empresária também, tá? O pessoal chegar lá na academia da Latam, era TAM ainda na época, e falando que pagou por um processo seletivo, que ia participar de um processo, não tinha processo nenhum. Aí o pessoal já, como assim? Pagou para fazer processo seletivo? Isso aconteceu, tá? Então tinha gente dando golpe. Tinha gente dando golpe e, infelizmente, a pessoa não sabe onde procurar, onde pesquisar e acabou caindo no golpe, tá? Então vamos ficar de olho aí, pessoal. E boa sorte a todos aí que estiverem fazendo processo seletivo, tá? Vamos ficar de olho aí. Boa sorte a todos. O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.